Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you Êxodo capítulo 12. A Páscoa de Deus, a libertação. 1. Disse Yahvé a Moisés, Deus poderoso, e a Arão, na terra do Egito. 2. Que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de pessoas, o cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. 5. O cordeiro será macho sem defeito, ou de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue, e passarão sobre os 2 umbrais, e sobre as vergas das portas das casas em que os comerem. 8. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matezã, não fermentado em ervas amargas a comerão. 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. 10. Não deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar no fogo. Ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, e o peçai de Yahvé, a Páscoa do Senhor. 12. Naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. 14. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis com uma festa perene para Yahvé, Deus nosso poderoso. Nas vossas gerações celebrarei por decreto perpétuo a festa dos pães matizã ázimos. 15. Durante 7 dias comereis pães matezã sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer hametes, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa Páscoa será eliminada de Israel. 16. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia igualmente uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vos preparareis somente o que cada um deve comer. 17. Celebrarei, portanto, a festa dos pães sem fermento,
porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vos observarei este dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. 18. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde comereis os pães matizã sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. 19. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. 20. Não comereis pão, nem qualquer outro alimento fermentado em todo o lugar em que habitardes. Comereis pães matizá asmos. A 10ª e última praga, a morte. 21. Moisés convocou, pois, todos os anciãos, autoridades de Israel, e orientou-os: ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, imolai-os para celebrar o Pessai, a Páscoa. 22. Tomai alguns ramos de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcar a travessa da porta de suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta antes da casa até pela manhã. 23. Porque Yahvé, o Deus poderoso, passará por toda a terra para matar os egípcios. Quando virdes as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as 2 colunas laterais, eles passará adiante dessa porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para ferir de morte. 24. Observareis estas instruções como um decreto para vós e vossos filhos para sempre. 25. Quando tiverdes entrando na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrareis este rito. 26. Quando vossos filhos vos indagarem o que é rito, é este. 27. Ensinareis é o sacrifício de Pessai, a Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias, quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus Yahvé. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Deus poderoso Yahvé ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. A morte dos primogênitos egípcios. Então, eis que à meia-noite Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde os filhos mais velhos de Faraó, herdeiro do trono egípcio, até os filhos mais velhos dos prisioneiros que estavam no cárcere. Também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. No meio da meia-noite, Faraó e todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantaram assustados, e houve um terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Início do êxodo pelo deserto. 31. Ainda as trevas da meia-noite cobriram o Egito, quando Faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e determinou-lhe: levantai-vos e sai imediatamente do meio do meu povo e das minhas terras, vós e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, e servi a Yahvé, o Deus poderoso, como tendes insistido. 32. Levai convosco vossos rebanhos, vossos gados,
como pedistes, e parti e pedi ao vosso Deus para que eu também seja abençoado. 33. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonassem depressa o país, exclamando: eis que morreremos todos. 34. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que levantasse, e das amassadeiras atadas, e as trouxas com os seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. 36. E Yahvé fez que seu povo encontrasse a graça aos olhos dos egípcios, maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. 38. A grande multidão de estrangeiros de todo o tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. 39. Com a massa que havia trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. 40. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. 42. Assim como Yahvé passou em vigília aquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, as estes semelhantes devem passar em vigília essa mesma noite para Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, eterno por todas as gerações. Aleluias, Pai. As leis para celebrar a Páscoa. Então Yahvé ordenou a Moisés e Arão: eis as leis para o sacrifício de Pessai da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. 44. Entretanto, o escravo comprado, depois de circuncidado, terá o direito de comê-la também. 45. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. 46. Há de se comer numa só casa, não levareis desta casa nenhum pedaço de carne, não quebrareis nenhum osso algum. 47. Toda a comunidade de Israel fará. 48. Se algum imigrante estrangeiro habita contigo e quiser celebrar o Pessai, a Páscoa, para Yahvé, o Deus poderoso, terá de circuncidar todos os de sexo masculino. Sua família então poderá participar. 49. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito, o estrangeiro residente. 50. Assim todos os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor lhe havia ordenado por intermédio de Moisés e Arão. 51. No mesmo dia, Yahvé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com seus exércitos.